A palavra de Deus hoje, que Deus tem me dado, é uma palavra para aqueles que estão exatamente na posição de estar à frente da terra da promessa. Muitas vezes está na frente da porta que vai se abrir. Mas muitas vezes estão intimidados, exatamente isso. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre aqueles que vislumbram viver a terra da promessa. E o que é a terra da promessa? O que é a terra prometida? É aquilo que nós recebemos de palavra em nossa direção, aquilo que nós recebemos de promessa da parte de Deus, aquilo que nós cremos e recebemos através da palavra também, da palavra de Deus, aquilo entrou no nosso coração e nós estamos aguardando que o milagre se manifeste, estamos aguardando que aquilo que nós desejamos, aquilo que nós estamos buscando, se manifeste em nossas vidas. Quantos aqui estão aguardando um milagre da parte de Deus? Todos nós estamos, na verdade. Talvez não um milagre, assim, porque não estejamos necessitados de um milagre, mas no mínimo estamos esperando que algumas promessas se cumpram em nossas vidas. Então eu creio em nome de Jesus que essa palavra vai te edificar, porque Moisés, ele traz aqui uma instrução para o povo de Israel, quando o povo estava ali avistando a terra da promessa, antes de entrar na terra da promessa, e eu quero comentar sobre isso, quero trazer alguma luz sobre esse texto, sobre o entendimento de como devemos proceder, de como devemos nos portar para entrar na terra da promessa. Então abra a tua Bíblia no capítulo 9 de Deuteronômio, do 1 até o 5. E a palavra de Deus diz assim: ouve, ó Israel, passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até aos céus. Povo grande e alto, filho dos Anaquins, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Anak? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa adiante de ti, é fogo que consome e os destruirá e os subjugará diante de ti. Assim os despossarás ou desapossarás e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir, porque pela maldade destas gerações é que o Senhor as lança diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela tua retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade destas nações o Senhor teu Deus e as lança de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Nós vemos aqui Moisés dando instrução para um povo que estava então para possuir a terra. Esse povo, ele estava ali, diante da terra, e Moisés estava cuidando do coração desse povo. Olha, não é porque vocês são muito bons, ou por causa da justiça de vocês, ou a retitude do coração de vocês, mas é por causa da maldade dessas gerações que ali estão, que eu farei justiça. Então preste atenção, Deus está dando aqui através de Moisés algumas instruções para que o povo esteja guardando o seu coração diante da terra. E eu quero dizer, muitos aqui estão caminhando para entrar na terra. Você percebe que Deus está te conduzindo para entrar numa terra de promessa? Você percebe que Deus está te construindo, está te edificando para que você esteja preparado para adentrar a terra da promessa? Então essa palavra é para a tua vida. Mas você talvez diga assim: pastor, recém eu entrei no deserto, ainda não é minha hora. Você pode abreviar o deserto, porque o deserto não deveria ser 40 anos. O deserto não deveria ser tanto tempo, mas por causa da murmuração e da rebeldia eles ficaram 40 anos. Então se você recém entrou no deserto, você não precisa ficar aí tanto tempo no deserto. Você tem uma porta de saída para o deserto, e essa porta, esse caminho é o caminho da santidade. Então, eu quero ver com vocês alguns pontos aqui que são muito importantes para a nossa vida, para nós entendermos, para nós não perdermos a oportunidade de entrar na terra da promessa. E o texto é claro:
hoje vocês vão passar o Jordão. Quem aqui está disposto? Deus, eu quero passar esse Jordão, eu quero entrar logo. Só que te prepara, porque do outro lado tem bronca também. Nem tudo é mar de rosas, mas há instruções até mesmo para os enfrentamentos que o povo iria passar e para os enfrentamentos que nós vamos passar para adentrar a terra da promessa. Então o nome dessa palavra hoje é prepare-se para alcançar as promessas de Deus. Você está preparado? E eles estavam ali, então, aguardando comandos, né? Como nós agora podemos também aguardar comandos, ou podemos esperar comandos da parte de Deus para nos preparar para entrar nessa terra? Primeiro ponto que eu quero ressaltar dessa palavra é que Deus, Ele é soberano. E nós precisamos sempre reconhecer a soberania de Deus. A soberania de Deus é um princípio bíblico. E nós precisamos, muitas vezes, em meio a desertos, nos sujeitar à soberania de Deus. Que coisa difícil, por exemplo, quando alguém perde um ente querido. É difícil, né, gente? É difícil perder alguém que a gente ama, mas quando não há mais o que fazer, a única coisa que nos resta é nos sujeitar à soberania de Deus. Eu sei que a última palavra não é do médico, é do Senhor, mas muitas vezes a palavra do Senhor é uma palavra de finalização. E quando não temos o que fazer, nós nos sujeitamos à soberania dEle. Nós não podemos nos tornar rebeldes contra aquilo que Deus está deliberando dos céus. Então, nós precisamos reconhecer a sabedoria de Deus, a soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas e nós devemos confiar nele para que ele nos guie até a entrada dessa terra da promessa. O Salmo 103, 19, põe aí, por favor, Salmo 103, 19, diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então, há um domínio, Deus domina sobre tudo e todos, viu? Deus domina. Então, claro que tem coisas que estão no nosso controle, tem coisas que nós vamos ter que fazer, tem coisas que cabe a nós, mas sobre nós, e aí entra a questão da soberania, há algo que transcende aquilo que nós fazemos, ou pensamos, ou podemos fazer, que é a soberania de Deus. Quando Ele decide colocar a mão na tua vida, meu irmão, o teu deserto termina na hora. Quando Ele decide colocar a mão, o Jordão se abre e você entra na terra. Então eu creio nisso, eu creio nesse sobrenatural de Deus, que faz abrir o caminho para que a gente possa adentrar as promessas que ainda não estão nas nossas mãos. E eu quero profetizar que hoje você vai entender isso, em nome de Jesus. E você vai avançar por teu propósito. Gente, avançar por propósito é algo que não depende só de Deus, porque Deus abre o caminho, mas quem anda no caminho é quem? Diga eu. Sou eu que preciso caminhar. Sou eu que preciso atravessar o Jordão. Mas quem faz o milagre para abrir o caminho é Ele. Então, um outro ponto que eu quero ressaltar aqui com vocês, que é muito pertinente a esse texto, que entender que Deus, Ele é o nosso defensor. Ele disse o seguinte: olha, vocês vão entrar lá, e é terra de gigantes, tem os anaquins, e vocês serão protegido desses gigantes. Eu mesmo darei esses gigantes na mão de vocês. Então, esses gigantes serão destruídos. Deus é que nos garante a vitória, mas Ele não garantiu vitória sem guerra. Ele não garantiu uma vitória sem alguém entrar lá e lutar com os gigantes. Então, Deus nos garante a vitória, mas a guerra é tua. Agora, Ele vai guerrear junto contigo. Ele vai te favorecer na guerra. Ele vai te garantir a vitória. Mas Ele não vai te poupar de ter que lutar, meu irmão. Tem muita gente que espera milagre sem guerra. Você precisa entrar em guerra para conseguir algumas coisas na tua vida. Não é de mão beijada. Ninguém disse que a vida com Deus seria um evangelho de favoritismo, de favor de Deus, mas que tudo cairia do céu de mão beijada. Ou seja, você não trabalha e aí você ora e Deus manda o anjo com a sacola de dinheiro. Não é assim que funciona, gente. E o pior é que eu já vi pastor pregando isso. Infelizmente, eu não quero fazer críticas aqui, mas já ouvi algumas aberrações assim. Trabalhar é princípio bíblico, então quem não trabalha não coma. E também não peça para o anjo trazer nada. Vai que Deus manda o anjo errado, né? Manda o anjo da morte. Fica esperto aí, né? Então, Deus lutou por Israel e Ele luta por nós
e nos ajuda em nossas batalhas. Não significa que nós não vamos lutar, mas Ele vai estar conosco em meio às nossas guerras. Abre, por favor, Êxodo 14:14. Olha o que a palavra fala aqui. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Sabe que muitas vezes nós temos que ficar quieto, viu? Para poder sair do deserto. Quando Josué chegou diante das muralhas de Jericó, ele disse assim: vocês vão dar 7 voltas, né, ou 7 dias, no último 7 voltas, mas em silêncio. Porque se aquele povo abrisse a boca, ia dar problema, ia dar BO. Eles não iam conseguir vencer, porque o povo já tinha ficado 40 anos no deserto, por causa da murmuração. Se bem que aqueles que se intimidaram em entrar na terra, quando eles entraram no deserto, esses aí morreram no deserto. Mas é uma geração que veio deles. Então, Deus disse assim, olha, aliás, Josué disse, fiquem quietinhos aí, vamos entrar, mas vamos ficar de bico calado, porque senão vai dar BO nesse negócio, tá? Vamos entrar quieto. Então, o Senhor trabalha por nós e nós temos que guardar a nossa boca. Ele está lutando as nossas guerras, mas nós temos que vigiar a nossa boca, porque muitas vezes a nossa boca fala coisas muito rapidamente e coisas que vão entrar como decretos contrários no mundo espiritual. Bota isso na tua cabeça, toda palavra é um decreto, toda palavra é um decreto. Aquilo que você não quer que aconteça, você não fala. Aquilo que você não quer viver, você não fala. E o que você quer viver? Você fala, mas como vocês são inteligentes. Aquilo que você não quer viver, você não fala. Mas o que você quer viver, você fala. Agora, é fácil falar, o difícil é viver. O difícil é você chegar amanhã, segunda-feira, quando as coisas não dão certo, você manter a calma. E não ficar amaldiçoando teus filhos, amaldiçoando tua mulher, teu marido, teu chefe, teu trabalho. Então, aquilo que a gente não quer ver, a gente não fala. Quando o apóstolo René ministrou aqui nesse altar, ele trouxe uma palavra tão poderosa e linda. Quem não viu ainda, está na internet, lá no nosso canal. E ele falou uma coisa que eu guardei. Ele disse assim, mesmo quando eu estou aborrecido com uma coisa, eu não demonstro. Por quê? Porque eu não vou ficar dando dica para o mundo espiritual. Eu não vou ficar dando dica para o mundo espiritual. Eu me resolvo dentro de mim e o diabo nem fica sabendo. Me resolvo dentro de mim e o inimigo nem fica sabendo. Sabe por quê? Porque eu me resguardo, ele dizendo, né? Eu me resguardo de entrar em emoções tóxicas e ficar publicando no mundo espiritual coisas que não precisa. Então, o Senhor vai nos defender, mas nós temos que guardar a nossa língua. Nós temos que, diante da entrada na terra da promessa, temos que guardar a nossa língua. Um outro ponto interessante, que nós devemos ser humildes e reconhecer que toda a bênção vem de Deus. Muitas vezes nós podemos achar que nós estamos entrando naquele melhor momento de vida porque nós somos muito bons. Ou porque nós temos uma sacada estratégica que agora sim, agora a coisa vai. Como se Deus, Ele dependesse disso para te abençoar. Deus não depende de nada para te abençoar, Ele depende do teu coração só. Você tem um coração preparado para entrar na terra ou um coração que ainda está preparado para ficar no deserto. Entenderam? Então, Deus não depende de uma sacada, não, Deus não depende. É claro que nós temos que procurar fazer a nossa parte, com certeza, mas Deus não depende disso. Deus não depende de ninguém, de nada para te abençoar. O problema é que muitas vezes nós achamos que nós somos muito bons. Nós achamos que as coisas estão dando certo, porque afinal de contas eu sei fazer. Eu sei como é que é. Eu sei qual é que é. E aí a Bíblia diz que nós não podemos confiar na força do braço e nem depois de ter conquistado a terra, não vou ler o texto, depois de ter conquistado a terra, não achar assim a força do meu braço adquiriu essas riquezas. Tiago 4,6, e fala assim, antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tem gente tão soberba, que ela diz assim, Deus, a minha vida mando eu. O que tu pensa não interessa. O que tu pensa, eu até gosto de ir na igreja, eu gosto de ver o louvor, ouvir a palavra. Mas a minha vida, quem coordena sou eu. E aí, o que acontece? Deus resiste aos soberbos. Uma vez perguntaram para um pastor qual é o espírito que mais resiste à igreja do Senhor na atualidade. E esse pastor falou, olha, é o Espírito Santo. Como assim? Você perguntou qual é o espírito, não disse se era o espírito maligno. Mas quem mais resiste à igreja hoje é o Espírito Santo. Por quê? Por causa da soberba. Que Deus resiste ao soberbo. E tem muita soberba no meio da igreja do presente século. Muitas pessoas que se acham donas de si mesmas. Como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Então agora a minha vida, ela não é preciosa mais aos meus olhos. Ou seja, a minha vida é para honrar a glória dele. Mas aí o irmão diz assim, mas me feriram, está dodói no meu coração. Querido, vou dizer uma coisa para você, você precisa se converter ao Senhor. Porque quando uma pessoa se converte ao Senhor, ela não tem mais dodói, ela tem uma direção na vida dela. E ela não vai ficar vivendo mimimis do passado, ela vai viver a direção do presente. Quem vive mimimi do passado é porque não está buscando na fonte a direção do presente. Quem está vivendo uma história que já passou, eu fiquei travado porque quando eu era criança aconteceu isso e o pastor passou e não me cumprimentou e até hoje minha alma... Meu Deus do céu, você está vivendo uma trava, o diabo te botou uma mentira na tua cabeça. E sabe o que está acontecendo? A vida está passando e você não está cumprindo o projeto que ele fez para a tua vida. Você está sentado no banco como um inválido espiritual ou inválido ministerial. Por quê? Porque você não está vivendo aquilo que ele sonhou. Ou você acha que aquilo que ele colocou na tua vida é para ti? Será que é? Será que os dons e talentos que Deus colocou na tua vida é para ti? É para fazer teu nome? Não. Tudo aquilo que ele colocou na tua vida é para você usar para a glória dele. Agora, só vai acontecer isso se a sua vida for para a glória dele. Eu amo ministrar a cura interior. Eu acho maravilhoso ministrar a cura interior, cura da alma. Eu vejo isso como algo poderoso, libertador. Mas chega um momento que eu tenho que dizer para alguns assim, irmão, chega de ministração de cura interior. Agora eu vou ter que ministrar outra coisa, que é o seguinte, toma uma decisão. Aí nós já entramos na esfera do caráter da pessoa, da personalidade da pessoa. Toma uma decisão. Você quer andar assim, de marcha ré para sempre, ou você vai tomar uma postura diante de Deus? Deus dá graça aos humildes. Te feriram? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo ele o exaltará. Então fica humilde e segue caminhando na fé. E eu repito, aquele que vive só dodóis do passado é porque não está vivendo um relacionamento no presente, buscando os direcionamentos para a sua vida hoje. Pode ser dura essa palavra? Sim, pode ser, mas é pura verdade. Eu trago isso com muito amor na tua vida. É pura verdade, porque o meu objetivo aqui não é passar a mão por cima, mas o meu objetivo aqui é te libertar. Meu objetivo aqui é que a palavra entre na tua vida e transforme a tua vida. Agora, também uma outra coisa importante que nós vemos ali no texto que nós lemos em Deuteronômio, é a importância da obediência daquele povo. Obediência e fidelidade. Deixa aberto em 1 Samuel 15, 22. Deus valoriza muito mais a nossa obediência do que qualquer outro rito religioso que nós possamos praticar. Deus, sobretudo, valoriza a obediência. Eu cresci na igreja cristã, na igreja evangélica, e eu aprendi desde pequenininho que o ABC do crente é obedecer. O alfabeto do crente é diferente, é obedecer. Quando nós obedecemos, nós temos a bênção, porque obediência gera bênção. Por que muitas pessoas não são abençoadas como gostariam? Porque ainda são resistentes em obedecer a palavra de Deus. Ainda são resistentes, ainda vivem para si mesmas. E aí você pensa assim, pastor, mas eu não saio do deserto nunca. Filho, não sai. A terra está na tua frente e parece que não rompe, parece que não entra. Vamos investigar a tua vida. Será que realmente você está vivendo a palavra? Ou você obedece só uma parte que você concorda? Tem gente que só lê o que acredita, mas não acredita no que lê. Não, isso aqui eu gostei. Deus é amor, Ele vai me abençoar. Então isso eu leio. Aí quando ele fala outras coisas que você tem que ter santidade, aí você não acredita. Não é assim que muitos fazem? Então, tem gente que acredita no que lê, ou tem gente que lê só o que acredita. Faz uma seleção de melhores tempos, ou melhores momentos bíblicos, e ali você vive, então, que nem aquela caixinha de promessa, né? Promessas preciosas, lembra daquilo? Todo dia tira um maná, e aí tira o maná, não é maná que eles dizem? Tira o maná. Deixa eu te dizer uma coisa, maná é comida de deserto. Todo dia você come um manazinho. E aí você continua no deserto, porque o maná é comida para deserto. Aí quando você quiser entrar na terra prometida, você abre a Bíblia. Você abre a Bíblia e diz assim, Deus, agora revela a tua vontade, eu quero te obedecer. Eu não quero só promessa, eu não quero só preciosas promessas, que legal. Só uma parte da coisa. Não, eu quero a coisa inteira, eu quero a equação inteira para viver a plenitude que Ele tem para a minha vida. Eu profetizo que você vai viver isso, em nome de Jesus. Aqui, 1 Samuel 15, 22, ele diz lá, porém Samuel diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que
o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Então ele está falando aqui, ele estava aqui, Samuel repreendendo Saul, que tinha se apressado em sacrificar, mas Samuel estava dizendo assim, os teus sacrifícios não valem, sabe por quê? Porque você não obedeceu, você deveria ter me esperado. E tem gente que se precipita, nós já lemos em Provérbios 19:2, quem se precipita, peca, quem se precipita, erra o alvo. Então, aqui a palavra está dizendo o seguinte, que é melhor você obedecer. Então, quando eu estou diante da terra, eu tenho que fazer um check-up, para ver se a minha vida está em obediência ao Senhor, para não atrasar o processo dele, para não atrasar a minha entrada, porque se eu estiver quebrando princípios, se eu estiver com equívocos na mente, o Jordão não se abre, o Jordão não se divide, o caminho não aparece, e você continua lá esperando. Senhor, quando é que esse Jordão vai abrir? Senhor, quando é que a minha vida vai fazer sentido? Senhor, quando é que as coisas vão acontecer? Mas o Jordão está ali, correndo água e não se abre nunca. Então Deus valoriza mais a obediência sincera do que religiosidade. Como é fácil nós cairmos hoje em religiosidade. Nós temos um louvor sempre no carro, ou sempre na TV de casa, um louvor acontecendo, mas cheio de princípios comprometidos. Faz isso, faz certo. Tem pessoas que até mesmo com princípios financeiros fazem certo, mas não é só isso, tem que obedecer o todo. Tem que obedecer o todo, tem que andar em santidade, tem que sair da pornografia, tem que sair, olha, eu vou dizer para vocês, a pornografia, ela vai te empobrecer, meu irmão. Pega isso no teu coração. Os demônios que operam ali vão te deixar pobre, vão te deixar falido. Os demônios que operam ali vão te empobrecer, em todos os aspectos. Então, um outro ponto importante aqui sobre o texto que nós lemos. Nós temos que estar preparados para enfrentar gigantes. Semana passada eu preguei sobre uma geração frágil. Uma geração frágil não enfrenta seus medos, não enfrenta gigantes e quer saber, a terra, ela está ocupada por gigantes, não há territórios desocupados, sempre há um gigante, sempre há alguém que está dominando sobre aquela terra. E quando o mar, aliás, o rio Jordão se abrir na tua frente, você vai atravessar, mas já sabe do outro lado, tem coisa te esperando, tem gigante te esperando. Agora, você está decidido a fazer isso? Você tem coragem de viver a plenitude que Ele te prometeu? Você tem coragem de tomar posse da terra e das promessas que Ele te deu? Então esteja preparado para enfrentar gigantes. Abre em 1 Samuel 17:47. Davi então enfrentou Golias. Nós também enfrentaremos gigantes, mas com Deus ao nosso lado, nós vamos vencer. A garantia é que se Deus estiver conosco, nós venceremos. Por isso revisa a tua vida. Revisa a tua vida para ver se você não está com o princípio quebrado. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Deus vai te entregar um por um dos gigantes nas tuas mãos. Vai ter luta, mas vai ter vitória. A vitória é certa. É Ele que nos garante a vitória. Então nós precisamos também valorizar, conforme o texto que nós lemos em Deuteronômio, as promessas passadas, para fortalecer a nossa disposição de fé. Nós não vivemos só na fé daquilo que vai acontecer, mas aquilo que já aconteceu também pode nos ajudar a ver pelo histórico, pela caminhada, porque a nossa caminhada com Deus é uma maratona, uma corrida de 100 metros. Então, na nossa caminhada, nós vamos acumulando experiências, e essas experiências são pontos que marcam a nossa jornada, que também vão estar nutrindo a nossa fé. Quantas vezes eu lembrei de que o Senhor já fez, e aí eu penso assim, bom, se o Senhor já fez tudo isso, Ele vai continuar fazendo. Às vezes eu estou diante de um vale e eu penso assim, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Mas aí eu lembro das coisas que Ele já fez e penso assim, Deus, não, eu já tenho experiência nisso, eu sei que o Senhor vai fazer. Aí eu fico mais tranquilo. Isso fortalece a nossa fé. Abre Hebreus 6:12, por favor. Deus tem sido fiel na tua vida, na tua história. Você percebe que Deus te acompanhando na tua trajetória. Então, por que muitas vezes o nosso coração pode duvidar de que Ele vai continuar sendo daqui para frente? Porque é natural do homem. O coração do homem é enganoso e ele tenta nos enganar. Ele é corrupto. Agora, quando a gente traz à memória aquilo que nos dá esperança, nós começamos a revitalizar a nossa fé. E aqui diz, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Então, nós
vamos imitar aqueles que foram longânimos e tiveram fé e herdaram as promessas. As promessas que nós temos para nós são heranças de Deus para nós. Quando ele deixa a Bíblia, ele deixa a palavra, ele deixou um livro cheio de promessas, com muitas heranças para a tua vida. Por exemplo, os filhos são herança. E quem prometeu que você teria filhos? A Bíblia prometeu. Pastor, mas eu não tenho. Bom, se você não foi lá fazer, aí a questão é contigo. Mas ele prometeu e ele cumpre. Nós temos casos aqui na igreja de irmãs que tinham dificuldade e por um milagre se tornaram mães. Às vezes pode demorar um pouquinho para o Jordão se abrir, mas ele cumpre a promessa. Deus cumpre a sua palavra e ele prometeu que a tua vida no campo não será estéril. Nós também precisamos ainda nos agarrar a todas as verdades da palavra de Deus, tá? E Jesus é a verdade. A gente fala recorrentemente, João 8,32, que diz: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, enquanto nós estamos lendo a Bíblia, quando nós estamos continuamente nos preparando, renovando a nossa mente, nós estamos também no processo de libertação. Deus te chama para um processo de libertação contínuo através da palavra. Sabe por quê? O engano vem bater na tua porta, o engano vem te visitar, e aí a palavra vem te curar. Mas quem é que abre a Bíblia para ler a palavra? Eu. E se eu não fizer, o que acontece? A minha mente fica doente, e eu começo a viver a mentira, ao invés de viver a verdade. Se a verdade liberta, a mentira aprisiona. Se a verdade liberta, a mentira é que te deixa cativo. Aqueles pensamentos que vêm do diabo, aqueles pensamentos que vêm da alma, que são mentirosos, que não são a verdade, esses aí te aprisionam. Agora, quando você lê a verdade te lê e te liberta. Amém? Então, a conquista da terra da promessa, ela não é baseada em nossos méritos, mas sim na fidelidade e na graça de Deus. Por isso, Moisés teve que cuidar de dizer assim: olha, não pensem que é por causa da vossa justiça que isso vai acontecer, mas é por causa da maldade dessas gerações. Então, não é nosso mérito, mas Deus vai nos dar, porque Ele nos ama. Precisamos preparar os nossos corações e vidas com humildade, obediência e fé. Podemos avançar confiantemente para as promessas que Deus tem para nós. Eu quero profetizar em nome de Jesus que muitos aqui vão avançar e o Jordão vai se abrir. Você vai precisar ter coragem de ir pelo caminho. Você vai precisar ter coragem de dar o passo de fé. Ir em direção à promessa. E pela fé, o Jordão vai se abrir. Agora, talvez você diga: Senhor, mas eu não tenho essa fé. Então diga: Deus, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Não é errado pedir que Deus aumente a sua fé. Errado é ficar no deserto para sempre. Isso não está certo. Mas, quando nós pedimos: Deus, aumenta a nossa fé, Ele vai começar a colocar essa unção de fé em nossas vidas. Por que unção? Porque a fé é um dom do Espírito. O dom da fé, ele é gerado em nós. E essa fé que transporta os montes, ela começa a ser gerada dentro de nós. Se você pedir, Ele vai te entregar.